Outra vez nos apresentamos a Ti com um desejo de conhecer as Tuas realidades expressas na Tua palavra. Confirmamos sob os Teus cuidados o Teu servo professor Marcos Vasconcelos, filho do Senhor, presbítero desta igreja, para que ele seja boca do Senhor para todos nós, instrumento em Tuas mãos, para nos edificar, nos orientar, para nos inquietar, conforme o poder do Senhor expresso na Tua palavra. Confirmamos sob os Teus cuidados a sua vida, bem como a igreja do Senhor Jesus, para sermos alimentados nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, bom dia, que Deus nos abençoe. Recebo a missão de falar dentro da palavra, com bastante tremor e temor, e tentando também entender como os irmãos o que Deus tem para nós nessa manhã. Que nós possamos escutar o que Deus tem para a gente, nos amoldar e cada vez nos aperfeiçoarmos ainda mais. Alguns avisos. Nós disponibilizamos para outra sala de adultos. O link já está no ar, já foi disparado, da aula, o presbítero Samuel Pereira, sobre doutrina da salvação. Aqueles irmãos que estão acompanhando a aula e também quiserem a revista, por favor, passem mensagem, passem para a secretaria, para o Iberval ou para nós, que a gente vai tentar fazer chegar a revista da doutrina da salvação, tá bom? Nós estamos estudando sobre fundamentos bíblicos da família. Fundamentos bíblicos da família. Nós já tivemos a primeira aula com a dona Ana Barnett, foi espetacular, foi excelente, foi muito proveitosa. Foi talvez a última aula que nós tivemos presencial. E nós nos comprometemos, inclusive em sala, fazer uma organização. Aqueles irmãos que estavam conosco na primeira aula vão receber aí um grupo onde nós vamos interagir com vocês, nós, dona Ana, presbítero José Carlos, para que a gente possa colocar conteúdo das aulas da nossa revista e nós possamos nos aprofundar mais durante a semana, mantermos então a comunhão entre nós, dentro da palavra, dentro do exercício dos fundamentos bíblicos da família. Então, os irmãos, aqueles que quiserem também participar, podem passar mensagem, depois eu vou disponibilizar o telefone. Vocês podem passar para mim, para o presbítero José Carlos, para a dona Ana, para que a gente possa inserir vocês dentro do grupo, tá bom? De forma inusitada, eu fico aqui refém, e conforme o pregador falou no culto da manhã, bem difícil, né? Ver a nossa igreja com os bancos vazios. E confesso aos irmãos que talvez seja mais temeroso para mim, e não que eu esteja tão acostumado, mas estou acostumado a alguns exercícios de palestras e algumas convenções, e esperamos que Deus cuide de vocês, e esperamos que Deus atinja essa palavra dentro do que Ele quer. Vamos lá. Gênesis 1, 28 é o nosso versículo central, é o nosso versículo base dessa aula de hoje. Eu vou ler o versículo, vocês, por favor, acompanhem. A minha Bíblia é revista corrigida e tem pouquíssimas diferenças num versículo que eu vou, numa palavra que eu vou citar. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus,
e sobre todo animal que se move sobre a terra. Frutificai. Talvez vocês estejam lendo aí, sede fecundos. Então nós temos o plano de Deus para toda a família, é o que nós vamos estudar. Talvez um dos projetos mais vindouros, mais extraordinários que Deus tem feito durante a sua projeção, durante a humanidade, durante o exercício para a criação, foi sem dúvida nenhuma o exercício para a criação da família. Nós não temos dúvida, por esse versículo, que ele constituiu a família para ser a parte mais vindoura da humanidade. E nós temos convicção, através da palavra, que esse projeto é espetacular. Se não o único, talvez, um dos projetos mais audaciosos que a humanidade pode contemplar. Eu gosto muito de tentar entender, com o planejamento da família, o plano de Deus, a gente poderia colocar lar, casamento, filhos, e por aí vocês vão tentando discernir e colocando adjetivos e todo o nosso conteúdo diário dentro desse planejamento para Deus. É um planejamento único, é um exercício onde a gente hoje vai tentar aprender dentro do que Ele tem para nós. Algumas perguntas para nós já desde o início pensarmos. Vamos lá. Qual foi o plano de Deus para a família? Se Ele realmente a estabeleceu, um propósito assertivo Ele desenvolveu para nós. Está certo? Está errado? O plano de Deus é perfeito? O plano de Deus é perfeito? O projeto de Deus para a família é perfeito? Que tipo de projeto, meu irmão, Deus protagonizou para você, para a sua família? Que tipo de conteúdo Deus quer que você acalente na sua mente, no seu coração, e no exercício desse lar, você possa exercer o que Deus tem para nós? Qual seria o desafio, então, que nós vamos ter antes de analisar o que nós temos dentro da nossa lição? Seremos estimulados a fazermos com que a nossa família cumpra o propósito de acordo com o que foi determinado na palavra, ou seja, de acordo com o plano divino. Olha que interessante. Vamos cumprir um propósito de acordo com o que foi determinado na palavra, de acordo com o plano divino. E aí a gente vai poder finalizar nessa lição, e eu espero que todos possam entender, e nós também possamos entender. Eu, particularmente, também quero entender. Eu estou aprendendo com vocês, eu estou aprendendo comigo mesmo, estou aprendendo com os meus lá de casa, continuo aprendendo e quero continuar aprendendo. Que a família foi um plano de Deus para todos. Sem dúvida nenhuma, esse projeto que Deus determinou para nós foi com tremenda sabedoria. Eu vou pedir para os meus amados irmãos que estão me ajudando aqui no suporte, Gilcere, presbítero Miltinho, nós vamos ler Gênesis. Pegue sua Bíblia, pegue o seu aplicativo, abra nele, deixa as coisas também de lado agora, as coisas que tiram sua atenção aí na sua casa. Se você puder fechar sua porta com a sua família, se você puder fechar qualquer barulho que venha atrapalhar, dirija agora, foque ao Senhor, para que a palavra seja atingida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 31. Gênesis capítulo 1, 26 ao 31. Eu vou pedir para que a Gilcere possa ler essas duas passagens, que vão ser lidas pela Gilcere e pelo presbítero Miltinho depois, que é o Salmo 127,
vão ser cruciais para que nós possamos entender o que nós temos adiante de nós. Por favor, José. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Pode ler o último versículo, por favor? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Nós temos um jargão muito importante para nós. Tudo que ele tinha feito, ele viu que era muito bom. Muito bom. Se nós entendemos que Deus é bom e fez para nós, desenvolveu um projeto para nós, com relação à família, traçando para nós um planejamento, nós entendemos que existe a perfeição. O presbítero Miltinho vai ler agora o Salmo 127. Abra sua Bíblia, meu irmão, coloque no Salmo 127. Deixe essas duas referências abertas, elas serão esteio para você durante toda a nossa caminhada da nossa lição. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pode ler o versículo número 1, Miltinho, por favor? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. A beleza da palavra é que ela explica a própria palavra. A Bíblia explica a própria palavra e o conteúdo de vida para nós. Eu gosto de traduzir isso para mim como se fosse um manual de vida. A Bíblia é um manual de vida. Vamos ser capazes hoje de reconhecer que Deus nos criou para viver em família. Vamos reconhecer que Deus nos criou para viver em família. Nós vamos também identificar com alegria as recomendações de Deus para a vida familiar. E nós vamos também saber como sermos representantes de Deus aqui na terra. Então nós vamos ser capazes de saber, de sentir e de agir. Saber, sentir e agir. Veja que esses verbos, esses adjetivos que eu qualifico, também são importantes para que nós possamos entender o que Deus tem para nós. Reconhecer que Deus nos criou, identificar com alegria as recomendações de Deus e sermos representantes de Deus. Entendendo o que nós temos adiante de nós como conceito de Criador e criatura, quando o Senhor criou o ser humano,
Ele o fez para que convivesse em família. Portanto, todas as recomendações do Senhor no texto bíblico são perfeitamente aplicáveis ao nosso contexto familiar. Perceba que eu coloquei ali Criador com C maiúsculo e criatura. Eu sempre tento colocar-nos que nós somos muito insignificantes. Muito. Vejam o tempo hoje que nós estamos vivendo e pensem e reflitam que momento único e inusitado nós temos como reflexo dentro do que Deus tem planejado para nós. Criador e criatura. Se entendermos que tudo que Deus executa é bom, é correto, é maravilhoso, salvo que não entendemos ao nosso tempo algumas circunstâncias, que eu digo aqui, circunstâncias ao nosso tempo, porque o tempo nosso não é o tempo de Deus, o tempo de Deus é o tempo dele. O tempo dele é aquele que nós nunca vamos entender, nós nunca vamos alcançar a sabedoria, nem tampouco sabemos de fato o que se passa na cabeça de Deus. Porque o tempo dele é totalmente diferente da nossa medição. O conteúdo dele é passado, presente e futuro de uma forma única. E nós vivemos em conceitos diferentes. Mas se entendemos que tudo que Deus executa é bom, é correto, é maravilhoso, salvo que não entendemos ao nosso tempo algumas circunstâncias, sabemos que é um plano dele para nós. Assim, tudo é perfeito nas suas mãos. Perfeição em nos gerar para estabelecermos uma família ao nosso redor. Perfeição em nos gerar para estabelecermos uma família ao nosso redor. Alguns costumes nossos, muito usuais, inclusive dentro da parte empresarial, das empresas em geral, deixam alguns jargões, princípios ativos que colaboram com os funcionários, que colaboram com os empregados, colaboram com os patrões, deixando clara a nitidez de visão, missão e valores. Visão, no meio, valores, missão. Às vezes vocês podem ver algumas diferenças de ordem cronológica, mas, na verdade, essas são as mais usuais. Primeiro missão, depois visão e depois valores. A estrutura básica para entendermos o plano de Deus tem um conceito muito apropriado com essa visão. Então nós vamos adiante para aprendermos sobre a criação de Deus, que nós já falamos, que inclusive Dona Ana falou sobre a criação de Deus na aula número 1. Então nós vamos adiante para entender quais são esses benefícios, quais são essas coisas interessantes que Deus planta para nós a partir de agora. Família é a criação de Deus. Fato é que ela só pode exercer tal função plena quando os membros entendem o propósito e a vontade de Deus. Então, se os membros dela entendem o propósito e entendem qual é a vontade de Deus, nós falamos então em família cristã. Quando Deus nos criou, nos amoldou para que convivêssemos em família. Não tem um ser humano na Terra que possa dizer que veio do nada. Não tem ninguém que possa dizer, não tive pai, não tive mãe. Pode ser que ele não conheceu o pai nem a mãe, mas ele veio de um pai e de uma mãe. Ele pode não ter tido a oportunidade de viver em família. Ainda assim, em algum tempo, os seus pais que o geraram constituíram uma família. Quando Deus nos criou, nos amoldou para que convivêssemos, então, em família. Vimos, então, as métricas usuais que nos deixam cientes da razão, objetivos e estrutura, missão, visão e valores. A gente pode dividir mais ou menos dessa forma. Missão com a razão, visão com objetivos, valores com estrutura,
Vocês podem mecanizar isso internamente, podem até trazer para o conceito empresarial, comercial, mas, de via de regra, nós não podemos perder o conceito principal que nós vamos aplicar de hora em diante, que é os conceitos ao plano de Deus para a família, com missão, visão e valores. Vamos ao primeiro item, missão da família, refletir a imagem de Deus. Deus, quando criou o homem, tinha um alvo bem definido para a sua criatura. A Bíblia afirma que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Eu vou pedir para a Geosérie ler Isaías 43, 7, versículo 7. Você aí, meu irmão, abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Assim sendo, o homem só possui senso de realização se estiver cumprindo esse propósito para o qual foi criado. Então não percamos isso. Missão da família, refletir a imagem de Deus. Vamos adiante. Missão da família, ainda continuando nesse reflexo da imagem de Deus. É exatamente tal verdade que ecoa nos escritos de Paulo. Na carta à igreja de Éfeso, ele anuncia que o propósito da nossa existência é que sejamos para louvor da sua glória. Presbítero Miltinho, por favor, Efésios, capítulo 1, versículo 12. Irmão, leia na sua Bíblia aí também, junto com a sua esposa, com os seus filhos. Faça esse exercício em casa, abram sua Bíblia, abram seus aplicativos. Deixa a atenção agora focada aqui. Efésios 1, 12. Miltinho, por favor. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Para o louvor da sua glória. Aos coríntios, ele exorta, portanto, quer que comais, quer que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou deixar esse versículo para que vocês, amados, possam ler em casa, ler depois, e anotem, deixem reservado 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Nós não vamos ler agora, também não vou querer cansá-los e a gente não ter um tempo exaustivo. 1 Coríntios 10, 31. Deixa anotado esse, que é quando Paulo fala aos coríntios. Vamos lá. Primeira reflexão. Nossas atitudes e hábitos têm sido suficientes para mostrarmos que somos uma família de Cristo? Será que essas atitudes, esse conjunto, tem sido suficiente para identificar isso em nós? Essa imagem de Cristo tem sido refletida de fato em nosso meio? Casa, vizinhos, trabalho, amizades. Você vai em um lugar comprar alguma coisa. Tem sido mesmo? Pensemos como temos nos tratado, assuntos como aqueles que nós conversamos, sejam até no WhatsApp, mensagens, Facebook. Aliás, Facebook, nesses dias atuais, tem se tornado nem conselheiro mais, né? Que nunca foi. É uma verdadeira seara de coisas que, às vezes, a gente não precisa ler. Eu aconselharia que nós não ficássemos mais nisso. Que a gente pudesse realmente trocar as mídias por algo tão precioso que é a palavra. Troque por uma literatura, então, recomendada. Troque por uma boa conversa, mas tente não se amoldar com as mídias. Muita impureza, né? Vem por aí. Pensemos então como temos nos tratado, assuntos que conversamos, nossos relacionamentos. Eles identificam em nós essa verdadeira imagem? Será que tudo isso
identifica em nós uma imagem de Cristo? A família tem que ser de Jesus. A família tem que ser de Jesus. Vamos lá. Visão da família. Então, nós já falamos que refletir a imagem de Deus. Agora nós vamos reproduzir a imagem de Deus na terra. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, deu-lhes a seguinte ordem: sede fecundos. Lá no início, a gente viu frutificai. A versão sede fecundos igual frutificai. Multiplicai-vos, enchei a terra. É o Gênesis 1, 28. Eu vou pedir para que a Geocerem, porque esse versículo é muito importante para nós. Porque é uma verdade bíblica que não pode sair da nossa cabeça, de jeito maneira. Então eu vou pedir para que a Geocerem leia novamente Gênesis 1, 28. Abra a Bíblia, meu irmão, em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa verdade bíblica somente pode ser exercida dentro do contexto da família. É na família que existem as figuras do pai e da mãe, o princípio da família, que é com essa característica, e os filhos que são o fruto deste galardão, que são o fruto desta união. Com certeza absoluta, Deus pediu para povoar a terra. Mesmo quando ele teve a missão dada para Noé, após isso, ele continuou nessa visão da multiplicação. Ou seja, a família, o exercício. A família é algo assim mais blindado que você tem que se amoldar, que você tem que proteger, que você tem que fazer com que seus dias sejam mais fortes e intensos para que nós possamos nos proteger no mundo. Vamos lá, a família, a visão da família, reproduzir a imagem de Deus na terra. 1. A família tem a bênção de Deus. O Senhor, quando olha para o homem e sua mulher, os abençoa com a possibilidade de gerarem filhos. Veja o reflexo de tal bênção no Salmo 127, que o presbítero Moutinho leu, em que o Senhor é apresentado como aquele que fundamenta o lar. É Ele quem o edifica. Ele quem edifica a casa, protege o lar. Ou seja, Ele quem o guarda, provê o lar. É Ele que nos dá o sustento. É Ele que nos dá o sono enquanto nós dormimos, mas Ele não deixa de prover. Ele não deixa de acontecer para faltar absolutamente nada com você. Nada. E aí vem a bênção sobre o nosso lar. É Ele quem nos dá os filhos como sinal da sua preciosa bênção. Continuando, a família tem o poder de reproduzir a imagem de Deus. Os seres humanos foram incumbidos de se multiplicarem por meio da família e seus descendentes. Também levariam consigo aspectos da imagem e semelhança com Deus. Infelizmente, tal imagem foi afetada pelo pecado. É onde entrou o pecado, danificou toda a característica que Deus tinha para o ser humano. Por último, ainda dentro da reprodução da imagem de Deus na terra, nós temos o item 3, que é a família tem a tarefa de encher a terra. Mesmo depois desse pecado, plano de Deus em fazer com que o homem se espalhasse por toda a terra, esse plano não mudou. Temos o mesmo mandamento apresentado a Noé. Eu deixei com você, Miltinho? Abra a Bíblia, por favor. Gênesis 9, capítulo 9, versículo 1. Gênesis 9, capítulo 1. Vamos ler juntos. Vamos lá, Miltinho.
Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O mesmo mandamento que Deus deu a Adão, é o mesmo mandamento que permanece até os dias de hoje. Interessante como Deus é imutável. Imutável. Deus não altera o seu plano. Os dias que nós estamos vivendo são difíceis para nós. Eu li outro dia uma estatística que diz que de 100 em 100 anos aconteceu alguma catástrofe. Né? De fato, parece que a última foi a gripe espanhola. 100 anos atrás, nós tivemos, 200 anos atrás, nós tivemos a peste. Enfim, coisas que foram colocadas no mundo e nos fazem, muitas vezes, nos amedrontar. Mas a característica principal que Deus tem para nós é assim, Ele é imutável. Ele não muda a sua palavra. Ele não muda o planejamento. Ele não muda a essência do amor dele para conosco. É tão importante que isso esteja no nosso coração, que isso vai fazer com que nós entendamos que é reflexo, refletir e reproduzir a imagem. Não foi somente o propósito, não foi somente com o propósito, agora nós vamos nos valores da família, que é representar a imagem de Deus. Nós já estamos no item 3. Se você tem a sua revista, você pode acompanhar. Se você não tem a sua revista, irmãos, vou aproveitar aqui. Peça também para nós, que nós vamos fazer chegar essa revista, tá bom? De alguma maneira, Iberval, José, a gente vai fazer chegar essa revista para os irmãos que ainda não têm, tá bom? Vamos lá. Valores da família, representar a imagem de Deus. Não foi somente com o propósito de refletir e reproduzir a imagem, como a gente viu anteriormente, que o homem foi criado. Está escrito que o homem deveria ainda sujeitar e dominar a criação. Tais tarefas dele exigidas são conhecidas como mandato cultural. Olha que interessante. Está escrito que o homem deveria ainda sujeitar e dominar a criação. Tais tarefas dele exigidas são conhecidas como mandato cultural. Deus nos deu o quê? Uma procuração para que pudéssemos ter domínio sobre a criação. É, de fato, uma missão. Vamos lá? Ainda na representação da imagem de Deus, temos 2 tópicos que nós vamos falar adiante. Missão ecológica e missão salvadora. Missão ecológica. Deus ainda continua sendo o dono de todas as coisas, porém Ele deu toda a autoridade para o homem administrar a terra. Infelizmente, o homem tem usado esse poder de forma predatória, destruindo o que o Senhor criou, provocando diversos males à criação. Olha, eu vou ler de novo isso aqui, porque me parece que nos traz ao contexto atual. Deus ainda continua sendo o dono de todas as coisas, porém Ele deu toda a autoridade para o homem administrar a terra. Infelizmente, tem usado esse poder de forma predatória, destruindo o que o Senhor criou, provocando diversos males à criação. Eu não tenho dúvida que nós somos um malefício para a terra. Da forma como nós estamos hoje, não é o vírus nos atingindo. Eu acredito que nós deixamos esse vírus acontecer.
A terra está suja ou nós sujamos a terra? A terra está suja? Ou foi o ser humano que a sujou? Importante isso para nós. Ele nos dá a procuração para cuidar da criação. Ele nos dá a inteligência para fazer. E, no entanto, nós perdemos isso. Perdemos totalmente isso. Outro dia também estava vendo uma reportagem que alguns rios voltaram a aparecer os peixes. Rios que nunca mais, acho que na Itália e o Rio Sena também na França. 2 países que diagnosticaram que os rios, após tanta bagunça e tanta despoluição durante esses dias, os peixes voltaram a serem vistos. A obra de Deus voltou a ser vista. Coisa que nós sujamos, que nós fizemos. Outra missão, missão salvadora. Mas não é somente com a ecologia que devemos nos preocupar. Jesus Cristo quer que sejamos seus representantes na terra por outra razão. E ele disse aos discípulos, pouco antes de ser elevado ao céu. Eu vou pedir para que a Gilcere leia 28, Mateus. Abra sua Bíblia, Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Vamos ver então o que é missão salvadora. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Jesus disse isso aos discípulos. Então nós ficamos com a representação da imagem de Deus para os valores da família, falando de missão ecológica e missão salvadora. Bom, estamos chegando ao fim. E aí, nós vamos concluir algumas coisas importantes para nós. Como percebemos nesta lição, são 3 características que demonstram estarmos atingindo o plano de Deus para a nossa família ou não. A gente pode estar com essas características avivadas, ou podemos estar com elas acalentadas, ou podemos estar com elas escondidas, ou podemos nem conhecer essas características. Mas vamos reforçar. Missão. Quando as pessoas olham para a nossa família, ela reflete a imagem de Deus aqui na terra e demonstra que está caminhando com Deus. Essa é a missão. Se essa não é a missão, nós temos que rever isso. As pessoas têm que olhar para nós, para a nossa família, e observar o reflexo de Deus para nós. Visão. Nossa família está envolvida no projeto de alcançar toda a terra com o Evangelho de Jesus Cristo, a começar em nossa casa. Então, nossa família tem que estar envolvida neste projeto que nós conversamos ainda há pouco. Valores. Reconhecemos a responsabilidade da nossa família como bons mordomos da criação de Deus. Agimos como luz do mundo, refletindo a glória de Cristo, e como sal da terra, exercendo então influência salvadora sobre ela. Exercendo influência salvadora sobre ela. Tarefa. Tarefa para mim também, viu? Para cumprirmos o plano de Deus, o projeto mais perfeito que Deus já fez, e que é imutável,
na íntegra, esse projeto que não dá para alterar. Eu reconheço que minha família precisa de... Eu deixei em branco. Pega um papel, pega o seu bloco de notas, celular. Anota aí. Anota. Anota, escreve. Depois pega de volta. Lê a aula novamente. Perceba aonde está sendo a falha que eventualmente está faltando para esse cumprimento do plano de Deus. Nós temos como refletir sobre os nossos reais valores, conhecer nossa missão e ainda melhorá-la? E a nossa visão, tem como ampliá-la? Eu deixo aí com os irmãos algumas perguntas, para que a gente possa aprender o que Deus falou para nós essa manhã sobre missão, sobre visão, sobre valores, que a importância desta maravilhosa dádiva que é o planejamento da família para as nossas vidas. Eu separei um vídeo bem rápido. Aliás, não é tão rápido assim, mas caso o irmão depois queira baixar e ver, eu digo que esse vídeo é bem elucidativo para o planejamento da nossa vida, do nosso tempo, em que a gente coloca a perfeição de Deus acima de todas as coisas. Acompanhe aí. Veja como é importante o cuidado de Deus e vai passando o tempo presente. Como o passado se torna importante, mas ele vai para o futuro. Põe o som no seu computador. Presta atenção. Planejamento da família.
Queridos, é apenas de uma forma lúdica que a gente quis interagir para demonstrar o amor de Deus sobre nós, sobre os conceitos de visão, de missão, de valores que são tão importantes. Vai ser colocado o slide aí para vocês com o nosso telefone. Eu ainda deixo o último texto para vocês em casa, como tarefa, para entenderem as 7 imagens em Gênesis 5, de 1 a 5. Você lê em casa, vai identificar a imagem do Criador, a imagem do pecador em seu filho, a imagem de Deus. E é bacana. Deixo para vocês, para que Deus nos abençoe, nos proteja como família, nos faça mais próximos, mais certos dentro da palavra. E o telefone está aí. Vocês podem passar mensagem. Nós vamos abrir um grupo da nossa EBD e nós vamos interagir. Vocês fiquem à vontade para passar dúvidas, sugestões. Eu, presbítero Zé Carlos, dona Ana Barnett, estaremos à disposição para que nós possamos continuar em comunhão durante a semana. Tá bom? Eu vou agradecer a paciência que vocês tiveram, ainda que distantes, mas perto, em coração. Para mim foi uma forma totalmente inusitada e transformadora, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito para isso, e Ele tem um propósito para nós. Que isso seja transformador para a sua vida, possa alcançar outras pessoas, e nós possamos nos conservar para a imagem de Jesus para os outros. Vamos orar? Senhor amado, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as dádivas que o Senhor tem nos dado, ainda que reclusos, Senhor, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Não sabemos ao certo o que Tu queres, mas sabemos que a Tua soberania é perfeita, a Tua mão é perfeita, e o Senhor vai fazer o melhor por nós, pelo Teu povo, para a humanidade. Vai regenerar, ó Deus, o mal, e vai afastar isso de nós, Senhor. Vai fazer com que essa regeneração fique escondida, fique totalmente separada, e que nós possamos enxergar o precioso amor de Jesus sobre as nossas vidas sempre. Nós agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade de alcançar a palavra e projetá-la, ó Deus, através dos veículos de comunicação. Agradeço pelos irmãos que estão envolvidos, que têm destinado tempo para isso, Senhor. Agradeço pelas vidas, ó Deus, que estão aqui. Agradeço pelas vidas dos nossos lares, pelas vidas dos nossos irmãos, pelos nossos familiares, que o Senhor possa os protegê-los, que o Senhor possa, com a Tua mão abençoada, Senhor, permanecer em cima de nós. Nós Te agradecemos por esse dia, nós agradecemos pelo domingo. Fica conosco, dá-nos a segurança. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo.